Dia de festa, batismos, IBAB Online, mais de 2.000 cadastros. Nossa Casa na Sua Casa, pequenos grupos, o grande, o pequeno. Um dia muito especial. E um dia especial para falarmos de Nossa Casa na Sua Casa, pequenos grupos e relações pessoais. Porque a salvação é pessoal. A experiência com Deus e a experiência de Deus é pessoal, é pessoalíssima, né? Cada um de nós tem uma experiência com Deus. Então, a salvação é pessoal. Mas o discipulado, o seguimento de Jesus, a caminhada cristã, a peregrinação espiritual, é comunitária. É relacional. E no Evangelho, na verdade, na tradição bíblica, tanto do povo de Israel, quanto da tradição cristã, nada, absolutamente nada, é individual. A salvação é pessoal, o discipulado é comunitário e nada é individual. E é sobre isso que eu quero falar com você, sobre relacionamentos. Nós sabemos da importância de termos relacionamentos, mas por quê? Por que é importante? Eu diria mais, a questão das relações pessoais, da qualidade dos nossos relacionamentos pessoais, ela não é importante, é imprescindível. A nossa humanidade é constituída nas relações. Nós somos nas nossas relações, porque nada é individual. Esta espiritualidade do eu e Deus, isso não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada. Eu e Deus é outra tradição religiosa, outra tradição espiritual, outra compreensão da vida, da existência. A nossa experiência humana, ela é coletiva, relacional. E eu queria falar sobre relacionamentos. E tomo como ponto de partida um dos textos mais delicados e complexos da Bíblia Sagrada, e eu me refiro a Gênesis capítulo 2, o versículo 18, quando Deus faz uma declaração e uma afirmação que exige boa reflexão da nossa parte. Disse Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Não é bom que o homem esteja só. E quando Deus fala não é bom que o homem esteja só, Ele está falando de Adão, o homem, o masculino, o sozinho Adão. Eva não existe ainda. Não é bom que Adão esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhes corresponda. Em outras traduções se diz: farei para ele uma adjutora. Farei para ele uma auxiliadora. E isso dá margem a muitas interpretações que vão gerar muitos conflitos da relação e especialmente da condição da mulher na sociedade, na história e na sociedade, inclusive a sociedade contemporânea. Essa ideia de que a mulher é ajudadora, é auxiliadora. A mulher é aquela que está submissa ao homem. O homem é o protagonista e a mulher é uma coadjuvante. Uma ajudadora, porque quem faz a coisa mesmo é o homem e a mulher auxilia, ajuda. Essa noção que erroneamente parte daqui, de Gênesis capítulo 2, 18. Não é bom que o homem esteja só. Agora note que nesse exato momento, Deus dá ao homem a responsabilidade de dar nome aos animais. E assim, versículo 20... assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. É mais ou menos o seguinte, pensa nessa conversa. O Adão diz: esse aqui é a vaca, esse aqui é o vácuo. Não, é o
a vaca e o boi, o cavalo e a égua, o galo e a galinha. Aí ele vai dando nome e ele vai vendo que todos os animais passam em casal. E sobra ele. E Deus, então, na viração do dia, vai falar com ele: então, Adão, como foi seu dia de trabalho? Ele falou assim: maravilha, Senhor, mas tem um detalhe. Percebi que todo mundo tem aí uma companhia, menos eu. E Deus, então, responderia para Adão, ofendidíssimo, e esse seria o pecado original, imagina isso. Deus dizendo para Adão: como você não tem ninguém? E eu? Eu sou sua companhia. Eu sou o seu par. E Adão, então, teria que abaixar a sua cabeça e, constrangidíssimo, pedir desculpa à santidade. Mas não é isso que acontece. Na verdade, é Deus quem diz que Adão está sozinho. De onde se tira uma afirmação perigosíssima, né? Mas eu acredito nela. Deus mais um homem igual a... Deus mais um homem igual a um homem sozinho. Tem coragem de repetir comigo? Não, não vou pedir para você repetir. Deus mais um homem igual a um homem sozinho. Quem disse isso? Deus. Não é bom que o homem esteja só. E em que sentido está só? Está só porque Adão tem alguém acima dele, Deus, e tem alguém abaixo dele, os animais, que ele identifica, discerne, classifica, nomeia. Nomear não é só inventar um nome. Ah, que nome vai chamar esse bicho? Não. O nomear implica o exercer domínio sobre. É o cumprimento, parte do cumprimento de Gênesis 1. Domine sobre os animais, os peixes do mar, os animais selvagens, os animais domésticos, as aves dos céus. Adão tem alguém que ele domina. E tem alguém a quem ele adora, ou se reporta, de quem ele depende para a existência. Mas ele não tem ninguém diante dele. Ele não tem ninguém como um igual a ele. E é assim que Deus traz à existência a mulher. Esta é a narrativa do Gênesis para dizer que a mulher não está sob, está diante dele. E isso dá uma outra teologia completamente diferente da relação de gênero, do masculino e do feminino, de como nós vamos nos relacionar, inclusive homens e mulheres na sociedade. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero partir desse princípio de que Deus mais um homem é igual a um homem sozinho. E é sozinho quando está sozinho o homem que só tem alguém acima dele e alguém abaixo dele, mas não tem ninguém diante dele como seu igual. Tanto que quando Adão se depara com Eva, ele diz: essa sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Essa é igual a mim. Essa é minha semelhante. Essa é um comigo. Essa é a ideia. E talvez pouquíssimas vezes, pelo menos na tradição do Velho Testamento, do Antigo Testamento, esta experiência humana faça tão sentido quanto o encontro entre Deus e Moisés, que você pode olhar com um certo bom humor. Mas é uma conversa muito delicada. Lembra que Moisés está andando pelo deserto, ele se depara com uma sarça incandescente, a sarça não se consome, e isso é inusitado, isso é Êxodo capítulo 3. E o que acontece é que da sarça Deus se pronuncia a Moisés, fala com Moisés e dá uma ordem a Moisés dizendo: você vai falar com Faraó e mandar o Faraó libertar o meu povo, deixar sair o meu povo para prestar-me culto. E o Moisés diz: tá, beleza, mas não vou não. E Deus diz a Moisés: eu serei contigo. Porque o Moisés está aterrorizado. Falou: eu, Moisés, eu vou lá falar com o Faraó, que é o dono do mundo, é o cara mais poderoso, eu vou falar para ele isso daí. Ele vai me passar o cerol.
E Deus diz: eu serei contigo. E Moisés diz: ah, bom, o senhor vai comigo? Beleza, mas não vou não. E Deus então tenta persuadir Moisés. O que é isso que você tem na mão? E Moisés diz: meu cajado, minha vara. Joga no chão, e joga no chão a vara, o cajado vira uma cobra. E o Moisés fala: oh, e pegue pelo rabo. Ele pega e vira cajado novamente. E Moisés fala: posso levar essa varinha? E Deus diz: pode levar. Vou não. Não vou. Pegue a tua mão, ponha no teu peito. Moisés põe a mão. Tire a mão. Sai leprosa. Diz a Bíblia que sai com a aparência de neve. Põe a mão de volta, ficou curada. Uau! Posso fazer isso na frente do faraó? Pode. Mas não vou não. Pegue água, jogue no chão, a água se transforma em sangue. Essa aqui foi boa, hein? Mas também não vou não. Imagina você no lugar de Deus. Já estaria Velho Testamento com Moisés. Mas Deus não. O que é que Deus faz? Pega o teu irmão Arão, leva contigo. E Moisés diz: ah, Arão vai comigo? Vai, então eu vou. Agora imagina Deus dizendo, hein? Ah, bonito, né? Eu e você não vai. Mas com Arão você vai. O que Moisés responderia para Deus? Claro, Senhor. Eu e o Senhor, eu sozinho. Eu e Arão, aí é eu e o meu igual, eu e meu parceiro, eu e meu parça, eu vou. Ora, isso não é nada estranho na Bíblia Sagrada. Jesus manda os seus discípulos como? 2 a 2. Paulo, o apóstolo, não faz viagens missionárias sozinho. Ele sempre leva alguém com ele. Sempre estão juntos. Lembra que Barnabé chega em Antioquia e vê a graça de Deus e ele fala o quê? Preciso encontrar um parça. Vou buscar o meu parceiro. Foi buscar Saulo de Tarso para trabalhar com ele. 2 a 2. Porque Deus mais um homem igual a um homem sozinho. Então, quando você liga no hospital, a pessoa atende sozinha no hospital e você diz: Deus te abençoe, minha irmã, fica com Deus. Eu e Deus aqui, eu sozinha. Por quê? Porque Deus nos criou assim. Deus nos criou, eu não diria nem mesmo com uma necessidade de um igual. Deus nos criou com esta peculiaridade, com esta característica. Por quê? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. E Deus não é sozinho, tá ligado? Tá ligado que o nosso Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo? É uma comunidade, é uma comunhão de iguais. E se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós somos também uma comunhão de iguais. Isso é da nossa natureza. Isso é um dado ontológico, é que nós somos iguais e nós somos enquanto somos coletivamente. Essa é a importância e é a relevância dessa narrativa bíblica. E por que precisamos ou por que cultivamos relacionamentos? Por que é imprescindível cultivar relacionamentos? Bom, está claro que a vida solitária, a vida sem vínculos afetivos, a vida sem relações de amor, a vida sem eu amar e sem ser amado, essa vida é uma vida que vai murchando. É uma vida que vai secando, vai petrificando, ela vai se coisificando. Perde o sentido de existir, humanamente falando, aquele e aquela que está na solidão.
Talvez seja esse um dos grandes males da nossa sociedade contemporânea, a solidão. É muita gente nas redes sociais e muita mídia social, mas profunda solidão. A vida em solidão. Há uma discussão hoje contemporânea de uma epidemia, uma pandemia de solidão. Estamos discutindo essa questão. Porque não é constitutivamente vida humana a vida em solidão. E por que não? Bom, primeiro porque nós precisamos de um espelho onde a gente possa se olhar. Um dos testemunhos sobre os pequenos grupos, a nossa irmã disse, nós somos um espelho. Sim, nós precisamos de um espelho para nos percebermos como pessoas. Mas não é um espelho que nos afirma, não é um espelho que nos confirma, que homologa as nossas opiniões a respeito de nós mesmos. É um espelho com alteridade. É um espelho, igual aquele espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? Sim! Não, era para você dizer que não. O espelho disse sim. É um espelho com alteridade, é um espelho com opinião própria, é um espelho com identidade outra, que não a minha mesma. Não é só reflexo, extensão e continuidade de mim mesmo. O que é um espelho como reflexo, extensão, continuidade de mim mesmo? É a água que reflete Narciso, né? Lembra do mito de Narciso? Que ele se enxerga na água e se apaixona por si mesmo e se atira e morre. Nós precisamos de um espelho, mas não que alimente o nosso narcisismo. Isto é, a gente precisa de um espelho que seja do contra. Se você não tem ninguém do contra na sua vida, meu irmão, minha irmã, você está numa situação muito difícil. Tem que ter alguém do contra, tem que ter alguém que não concorda com você, com outra opinião, que tem outra ideia, que torce para outro time, que gosta de outra sobremesa, que quando você quer almoçar frango, quer almoçar peixe, quando você quer almoçar peixe, quer almoçar frango. Tem que ter, senão você fica ensimesmado, ensimesmada. E tem que ter um espelho com uma opinião, inclusive contrária à sua, que te enxerga e que diz o que enxerga, mas amorosamente. Porque existe um monte de espelho que é do contra, mas é que quer nos destruir. São vozes que vêm ao nosso encontro para nos enfeiar, para nos diminuir, para nos agredir, para nos ferir, para nos desumanizar. E nós precisamos de um espelho que nos diga, não, você não é tão feio assim, não. Não, você é feia, mas não é tanto. Porque senão a gente fica à mercê das vozes dos bajuladores e à mercê das vozes dos haters, dos competidores, dos que nos são hostis porque estão pensando neles. E nem necessariamente nos querem mal, eles só querem nos derrubar para eles seguirem no caminho deles. Então nós precisamos desse outro igual. Né? O tipo, imagina quem deriva a sua identidade do seu pet. Não, o pet vai te adorar sempre. Te lamber, vai ficar no seu colo, dorme na sua cama. Quando ele incomodar um pouco, você põe ele lá no lugar dele. Não, você precisa de alguém com vontade própria do seu lado. E eu não estou falando de marido e mulher, não. Eu estou falando de igual. Pessoas com quem você se relaciona de igual. Segundo, a gente precisa disso porque a gente não é autossuficiente. Nós precisamos de outras mãos para nos ajudarem a dar conta da vida. O que diz a Bíblia Sagrada no Eclesiastes? Leio para você.
Melhor é serem dois. Eclesiastes 4:9. Melhor é ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Aqui já é uma outra... Não, mas pensa lá no tempo, no lugar da neve, os esquimós, os caras que moram no friozão mesmo. Fica maldando aí a leitura da Bíblia. Se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecidos sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Essa é a visão de que nós precisamos de outras mãos para que possamos dar conta da vida. A gente precisa de ajuda. A gente precisa de ajuda. E é um ato de grandeza e de muita maturidade pedir ajuda. Dizer, eu não consigo dar conta disso sozinho, eu não consigo dar conta, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu preciso que você cuide de mim. Não é vergonha receber cuidado. Por quê? Porque é humano. Nós precisamos receber cuidado. Precisa de ajuda? Não, eu me resolvo. Não, eu sei o que eu estou fazendo. Não, eu dou conta. Fica tranquilo. Não é verdade. Você precisa de ajuda. Ontem eu tive o privilégio de participar em um evento onde ouvi a doutora Ana Cláudia Quitanda Arantes, que escreveu A Morte é um Dia para se Viver. E ela disse algo muito interessante, discutindo a questão do suicídio assistido. Ela disse, olha, as pessoas chegam numa fase da vida em que elas precisam ser cuidadas. E uma das falas, e ela é uma geriatra que cuida de pacientes, inclusive terminais, uma das falas muito recorrentes é assim, não, eu não quero ser um fardo. Eu não quero ser um fardo. E a doutora Ana Cláudia disse, ok, então seja um fardo leve. Seja uma pessoa legal de ser cuidada. Seja uma pessoa amável enquanto você recebe cuidado. Seja uma pessoa grata por quem cuida de você. E nós não estamos falando apenas de pessoas idosas. Nós estamos falando de nós, que ainda temos a nossa mobilidade, a nossa autonomia, ainda nós temos as nossas condições de dar conta da nossa vida. Mas jamais teremos a condição de dar conta da nossa vida sozinhos. Por quê? Porque Deus nos fez assim, necessitando uns dos outros. E quando eu quero ser sozinho, eu não recebo cuidado de ninguém, eu não aceito ajuda, e tenho vergonha de pedir ajuda, e vergonha de admitir que preciso de ajuda, eu vou secando, vou me diminuindo, e aquilo em mim que carece de cuidado, recebe o meu autocuidado, mas o meu autocuidado é insuficiente, e aquilo em mim vai crescendo, crescendo, e daqui a pouco me engole e me destrói. Porque eu não pedi ajuda. Ou pedi ajuda e era tarde demais. Se você tivesse chegado um mês antes, se você tivesse vindo nessa consulta antes, mas agora é tarde demais. Então, meu irmão, minha irmã, você precisa de ajuda. E sabe a beleza do você precisa de ajuda? A beleza do você precisa de ajuda é, você é capaz de ajudar. Você tem riquezas para compartilhar. Você pode contribuir. Você tem como abençoar pessoas.
não importa a sua debilidade, não importa a sua carência, não importa a sua necessidade, a sua dificuldade, aí nesse lugar você tem condição de abençoar pessoas. Porque quando nós dizemos eu preciso de ajuda, tem alguém do outro lado dizendo para nós, eu também preciso da sua ajuda. E não é isso o corpo de Cristo? O pé não pode dizer à mão, não preciso de você, o olho não pode dizer ao nariz, não preciso de você, todos nós precisamos uns dos outros. Então, eu já falei o suficiente, meu irmão, minha irmã, pelo amor de Deus, você precisa de ajuda. E também, acredito que as nossas relações de amor são a manifestação da presença de Deus no mundo. O que é que o nosso Evangelho traz como novidade para as tradições religiosas e espirituais? O que o nosso Evangelho traz é o fato de sermos tão diferentes, mas vivermos em amor. E viver em amor significa nós nos cuidarmos uns aos outros. Eu quero acreditar que na nossa grande comunidade chamada IBAB, na nossa casa, não tem ninguém passando fome. Não tem ninguém precisando de atendimento médico, de remédio, de tratamento para a sua saúde que esteja desassistido. Não tem ninguém desabrigado que não tenha onde morar. Por quê? Porque nós nos cuidamos uns aos outros. Nós não apenas viramos para o lado e na hora do louvor dizemos, eu te amo em Jesus. Eu te amo em Jesus e eu pago o teu almoço. Eu te amo em Jesus e eu pago o teu aluguel, se você precisar. Eu te amo em Jesus e eu pago a tua conta de luz atrasada. Eu te amo em Jesus e ajudo você a cuidar do seu filho. Eu te amo em Jesus, eu te amo tanto em Jesus que eu vou dizer para você algumas coisas que ninguém tem coragem de dizer, mas eu vou dizer. E vou dizer porque eu te amo. E vou dizer em amor, e você vai ver isso nos meus olhos. Eu te amo. Quando isso acontece, esse é o testemunho. Hoje o pastor Kenner nos ensinou sobre como conhecemos as realidades. Nós conhecemos as realidades pelos conceitos, que informam que a IBAB é isso, a IBAB é aquilo outro, mas nós conhecemos a IBAB mesmo, nós conhecemos na afetividade, na interação, quando nós nos esbarramos uns aos outros, como nós falamos uns com os outros, como nós tratamos uns aos outros, como nós nos cuidamos uns aos outros, como nós nos protegemos uns aos outros, como nós estendemos a mão para o irmão que caiu e para a irmã que caiu, dizendo, vem comigo. Isso testemunha a presença de Deus no mundo. E foi isso que Jesus disse, não foi? Como as pessoas vão saber que vocês são meus discípulos? Se vocês amarem uns aos outros. Então eu termino fazendo algumas perguntas para você. A primeira delas, quem é ou quem são as pessoas que te dizem verdades? Você as tem? Ou todo mundo que discorda de você? Todo mundo que te confronta? Todo mundo que aponta para você algo em que você está equivocado, mal informado, mal esclarecido, mal esclarecida, ou todo mundo que revela para você um déficit seu, é gente chata, é insuportável. Não, fulano, quem que ele pensa que é para vir? Você tem pessoas que te dizem verdades em amor, e que te amam tanto, que te dizem o que ninguém tem coragem de dizer. Quem são essas pessoas? Segundo você é essa pessoa de quem? Ou para quem?
Quem você ama de verdade a ponto de dizer verdades? Vou te dar uma dica, hein? Não dizer verdades para não arrumar confusão é cavar a cova da relação. Ó, pode tuitar. Não dizer a verdade para evitar confusão é cavar a cova da relação. Porque se você não diz a verdade, você vai se distanciando daquela pessoa, você vai se estranhando daquela pessoa. Daqui a pouco você vai perdendo a admiração por aquela pessoa, daqui a pouco você tem tantas críticas em relação àquela pessoa que ela se torna insuportável para você. Por quê? Porque você não disse verdades em amor. Então, quem são as pessoas que te dizem verdades? E quem é que você ama tanto a ponto de dizer verdades? E diga, viu? Mas diga em amor. Diga em amor. Segundo, quem são as pessoas para quem você pede ajuda? Existe alguma coisa na sua vida, fala a verdade, hein? Não precisa ser em voz alta. Existe alguma coisa na sua vida contra a qual você esteja lutando sozinho, sozinha, e não está dando conta, está 20-0 para essa coisa? Você só perde. Existe. Está na hora de você pedir ajuda. Quem são as pessoas para quem você pede ajuda? Aí vou te dar uma outra dica. Tem um monte de gente que você pode pedir ajuda e pagar. Mas as relações de amor deveriam ser suficientes para a gente pedir ajuda para quem a gente não precisa pagar. Isso é relacionamento de amor. Isso se chama amigo, amiga. Pastor Kenner nos ensinou hoje sobre a igreja ser um ambiente seguro, um lugar seguro. Você tem pessoas aqui nessa comunidade que você diz que é sua casa, a quem você pode pedir ajuda, receber ajuda sem pagar nada, porque é numa relação de amor. A contrapartida existe. Existem pessoas que você está ou esteja nesse momento ajudando. Ali na sala do batismo, estávamos trocando de roupa, e um irmão que acabou de ser batizado disse assim: pastor, eu trabalho no escritório de advocacia, nossa especialidade lá é X, e se você precisar de ajuda, ou precisar, uma organização da IBAB precisar de ajuda, ou se alguém da IBAB precisar de ajuda, eu vou te deixar meu contato. Falei, que bonito. Disponibilidade. Você é disponível para ajudar? Você ajuda? A minha oração é que nós sejamos uma comunidade onde os relacionamentos não sejam um conceito e uma ideia. Que nós sejamos, de fato, uma casa. Que a gente se diga a verdade em amor, e a gente cresce quando a gente diz a verdade em amor, que a gente pode pedir ajuda, que a gente recebe ajuda, que ninguém fique envergonhado e não se sente diminuído por pedir ajuda e ser ajudado, mas que tenha muita gente disponível para ajudar e abençoar. E se isso acontece entre nós, eu fico imaginando, aí já é minha fantasia espiritual e a minha oração. Eu fico imaginando Deus falando para os anjos: estão vendo a IBAB? Olha quanta luz. Lá está dando certo, pessoal. Lá está dando certo. Essa é a minha oração, porque se isso for verdade, nós é que seremos muito abençoados. Nós é que seremos muito abençoados. Que as pessoas vejam as nossas boas obras, vejam a luz de Jesus brilhando em nós e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Pede ajuda.
Ajuda alguém. Diga verdades. E dá aquela respirada fundo. Olha para o seu irmão, para a sua irmã, para alguém que você sabe que te ama e diz assim: vai, pode falar. Vai ser Jesus te abençoando e vai ser Jesus usando você para abençoar. Que seja assim para a glória de Deus. Amém.